Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Um dia em que nós separamos muito especialmente para estarmos adorando Deus. Faça isso de todo o seu coração, adorar aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Bendito seja o Senhor. Dias difíceis, né? Nós temos sempre falado isso, porque de fato é o que nós estamos vendo, muito difíceis, principalmente para aqueles que estão perdendo entes queridos. E com certeza isso dói o coração. Os dias difíceis também ajudam as pessoas a serem mais humildes. Trabalha o caráter da pessoa a partir do momento que ela reflete, a partir do momento em que ela pensa de fato sobre o que está acontecendo. Nós vamos continuar no Salmo de número 10 e versículos de 2 a 4 nos dizem assim: Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. De fato, nesse mundo mau, nós encontramos bastante esse cenário. As pessoas que desprezam a Deus. Nós vemos isso no simples estudo escolar, quando é transmitido pelo professor uma série de informações que, na verdade, nada mais são do que uma religião travestida de ciência, como o evolucionismo, o naturalismo e uma série de informações semelhantes. Na verdade, é o homem rejeitando a Deus. O homem, por sua capacidade de pensar, por sua capacidade de produzir, de fazer coisas grandes e extraordinárias, a gente não pode dizer que não. A tecnologia, veja até que ponto nós já chegamos e ainda vamos avançar. A medicina, que também avançou bastante, toda essa capacidade que Deus deu ao homem também termina se tornando algo contra o próprio homem, porque sobe a cabeça e termina o levando para longe do Criador, quando na verdade deveria aproximá-lo, mas por causa do pecado dentro dele. Como é que você se vê? Você se vê da forma correta, com humildade, você se vê como você é, você como criatura de Deus, para que você então possa ter uma visão correta de si mesmo. E ter uma visão correta de si mesmo também saiba se relacionar com as outras pessoas. É muito importante que nós saibamos ver a nós mesmos, porque a nossa imagem de si mesmo ajuda a termos uma imagem também melhor, tanto sobre o Criador quanto sobre o outro. Porque quando nós nos vemos de forma arrogante, quando nós olhamos para nós mesmos de forma errada, nós terminamos olhando para o outro de forma errada também. Porque o arrogante, ele sempre olha de cima para baixo. Aquele que sabe quem é, que é igual ao outro, ele olhará para o outro como igual. E aquele que sabe que é uma criatura feita por Deus, criado por aquele que fez todas as coisas, estará sempre olhando de baixo para cima para o Criador. Então veja que a visão que você tem de si mesmo é fundamental para que você saiba se relacionar. Veja que o salmista está criticando os arrogantes, porque eles perseguem, eles tramam contra os outros, eles simplesmente desprezam a Deus, eles maldizem o próprio Deus e vão vivendo como se não precisasse de nada e nem de ninguém. Veja que o olhar errado para si mesmo vai atrapalhar o nosso modo de nos relacionar com o outro, com as pessoas. Jesus, lá em Lucas, capítulo 22, nos ensinou um pouco sobre como deveríamos tratar uns aos outros. Diz o texto, em Lucas 22, 24, que suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja que os discípulos ainda tinham uma mentalidade pagã. Eles estavam ainda discutindo qual seria o melhor. A gente aqui foi escolhido pelo Mestre. Quem é o melhor de nós? E Jesus respondeu. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Veja que aqueles que governam no mundo, a ideia é de que eles são maiores, são melhores. É a mentalidade pagã. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, como acontecia com o imperador, que era o sumo benfeitor
Ele era aquele que era o melhor ou o que fazia mais bondade para com os outros. Ele era conhecido desse jeito. Mas Jesus diz: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Veja que no reino de Deus há uma igualdade, uma consciência de igualdade ontológica. Não é igualdade social, não é que todo mundo tenha que ganhar a mesma coisa, até porque não é justo. Se eu trabalho mais, ganhar a mesma coisa, né, do que o outro que trabalhou pouco, ou se um não faz nada e o outro faz. Então, não é uma igualdade social, mas uma igualdade ontológica. Como é que nós nos vemos? Como iguais. Não somos ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. E ele continua. Qual, pois, é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. E Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, de tal modo que ele, sendo o Filho de Deus, mas estando ali numa condição plena de homem, ele tratou os discípulos como igual, de tal modo que ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, em vez de nos vermos como melhores e dominarmos sobre o outro, nós devemos nos ver como iguais diante de Deus, para que tratemos o outro com igualdade, tratemos o outro com bondade e assim por diante. Pois Deus se agrada disso, afinal somos todos criaturas dele. Para isso, é importante a forma como você se vê. Se você se vê da forma correta, também verá o outro da forma correta. Então se veja como alguém que é tanto criatura de Deus quanto qualquer outra pessoa. E lá em Tiago, capítulo 4, ele critica também, porque é a mesma maldade do mundo, das pessoas estarem brigando, fazendo confusão, querendo dominar sobre as outras, buscando uma melhor posição, um melhor cargo. Isso também estava acontecendo no meio da igreja e Tiago critica. As pessoas estavam outra vez voltando a essa mentalidade pagã de quererem ser melhor do que as outras e usarem as coisas em seu benefício e assim por diante. E ele diz, capítulo 4 de Tiago: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então veja que o pecado já tinha também contaminado ali no meio da igreja os relacionamentos. Por quê? Porque eles estavam se vendo da forma errada diante de Deus e diante do próximo. É preciso ter uma correta compreensão de quem nós somos. A humildade ajudará demais, porque a humildade faz a gente estar disposto a se colocar até abaixo, mesmo quando somos, claro, iguais. E aí ele diz assim, no versículo de número 6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o propósito de Deus, o desejo de Deus, é que nós sejamos humildes diante do Senhor, para que estejamos prontos para fazer a vontade dEle. Porque assim, ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O autor do Salmo de número 10 viu a arrogância dos ímpios e viu a perversidade dos soberbos. Mas o Senhor nos ensina a viver na presença dEle humildemente. Então, se você deseja que as pessoas tenham um relacionamento que seja realmente agradável a Deus, comece com você. Comece com você em um olhar para si mesmo que seja de fato humilde. Olhe para Jesus e veja que o Filho de Deus foi tão humilde que foi pisado pelos pecadores e ainda assim não disse nada. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua palavra, por tua graça e tua misericórdia. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, fazendo, Senhor Deus, compreender que o teu reino é, Senhor Deus, diferente do mundo, para que ela viva, Senhor Deus, de forma agradável a ti, inclusive no saber olhar para si mesmo. Que o Senhor abençoe este dia e, ó Deus, cuide de nós, dirigindo-nos em tua palavra. E tudo isso nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.